Nesta noite é Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 1 e 2. Lucas 1, 1 e 2. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Só a última parte, repita comigo. E foram ministros da palavra. No contexto, isso aqui é Lucas, que era discípulo de Jesus, não era um dos 12 apóstolos, era discípulo de Jesus. E a carta de Colossenses capítulo 4 diz que ele era o médico amado. Ele estava escrevendo para Teófilo, não se sabe quem seja, mas era alguém de linha grega. E Lucas estava dizendo que ele resolveu empreender o trabalho de colocar todos os acontecimentos referentes a Jesus em ordem cronológica, na melhor ordem possível. E ele está dizendo ali no versículo 2 que Lucas usou como fonte todas as testemunhas oculares dos fatos que ele narrou no Evangelho de Lucas. E ele está dizendo que essas pessoas foram testemunhas oculares do que Jesus fez e se tornaram todos eles ministros da palavra de Deus. Senhor amado, fala conosco, enche-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Lucas começa com o nascimento de João Batista, depois vai a anunciação, o anjo Gabriel que falou com Maria na cidade de Nazaré. Depois do nascimento de Jesus, toda a vida, morte de Jesus, e termina com a sua ressurreição. Inclusive, o capítulo 24 de Lucas é a narrativa dos dois discípulos no caminho de Emaús e Jesus que aparece vivo no meio deles. Então termina com a ressurreição. Todos os que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus tornaram-se ministros da palavra de Deus. Não quer dizer que se tornaram pastores ou coisa que o valha, mas todos servos de Deus que deram as suas vidas para transmitir essa palavra. E 1 Coríntios 15 diz que Jesus, uma vez ressuscitado de entre os mortos, apareceu a mais de 500 irmãos. E Paulo, quando escreveu a carta de Corinto, ele até disse, a maioria dos quais ainda vive até hoje. Irmãos, a mensagem da Páscoa que se perdeu com o tempo, o mundo tudo é comercial, tudo é visando os seus próprios fins, mas a aparência deste mundo passa, diz lá em Gálatas capítulo 2, diga glória a Jesus. Irmãos, o verdadeiro sentido disso tudo, irmãos, é profundíssimo e tem que ser a razão de nossas vidas. Repita comigo, Jesus morreu e ressuscitou. O cântico que as crianças cantaram é bonitinho, eu cantava quando criança, mas eles deram uma melhoradinha no cântico e ficou muito interessante. 3 palavrinhas, Deus é amor. 1 João 4,8. Diga glória a Jesus. 2 palavrinhas, Jesus salvou. 1 Timóteo 1,15, palavra fiel e digna de toda aceitação é esta: Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Irmãos, e daí uma palavrinha era o cântico das crianças. Irmãos, se pudéssemos resumir o Evangelho em uma palavra, seria ressuscitou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar, porque se Ele não viesse seria impossível, não vem das obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2,8, seria impossível, Hebreus 6, o arrependimento de obras mortas, ninguém de nós consegue agradar a Deus por si mesmo, é necessário um substituto perfeito, e esse substituto é Jesus. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É necessário alguém entre nós e Deus, e esse alguém é Jesus, o único que poderia ser assim. Mas irmãos, Jesus alcançou, conquistou o direito de ser o único na sua morte e na sua ressurreição. 1 Coríntios 15, se Cristo não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, a nossa fé seria vã e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Foi necessário Jesus morrer. Mas irmãos, morrer é virtuoso, é nobre morrer por alguém, mas data vênia, com todo respeito, todos nós podemos morrer. Romanos 5 até diz assim: pode ser que pelo justo alguém ouse morrer. Então, irmãos, não haveria nada de poderoso em Jesus ter vindo morrer por nós. Quem não tivesse maiores conhecimentos teológicos sobre a encarnação de Jesus. Mas irmãos, Jesus ressuscitou. Em Atos capítulo 2 diz assim: soltas as ânsias da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Irmãos, o Senhor Jesus venceu a morte. Em 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Apocalipse 2,16: fui morto, eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Jesus ressuscitou de entre os mortos, e isso é de facílima compreensão. Morrer, todos morrem. Ressuscitar, só Jesus. Ainda que você diga: não, mas Lázaro, o filho da viúva de Naim, aqueles meninos que Elias e Eliseu ressuscitaram. Irmãos, eles ressuscitaram para voltarem a morrer de novo. Ressuscitar para ficar vivo para sempre. É só Jesus. Louvado seja Deus. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, engrandecido seja o Senhor, louvado seja Deus. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Diga glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Irmãos, Jesus veio, morreu e ressuscitou. O Senhor, como diz lá em Efésios 1:23, o mesmo poder que operou em Jesus Cristo, fazendo-o ressuscitar de entre os mortos. E o capítulo ali explica que o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar é o poder que opera na igreja. Repita comigo: o Espírito que opera em nós é o Espírito da ressurreição. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, é isso que o maligno mais combate. Irmãos, se em vida não formos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4:17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com o som da trombeta, com a voz do arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrarmos para o Senhor nos ares, e estaremos assim para sempre com o Senhor. Se isso não acontecer, irmãos, em vida, nós acabaremos morrendo. Mas irmãos, o crente até na morte, ele tem esperança. Irmãos, aquele versículo maravilhoso do Salmo 17, aliás, Salmo 16: não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença delícias abundantes, e a tua destra riquezas perpétuas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Se não formos arrebatados em vida, irmãos, os crentes, eles vão à sepultura, mas vai na fé. Eu vou aqui, mas aqui não é o meu lugar. Um dia eu sairei daqui para sempre. E além do que, quando morre, já está em descanso com Jesus, como disse Jesus, Lucas 22, hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Irmãos, o poder da ressurreição de Jesus é o que o maligno mais combate, e que inventou
a teologia, a heresia maligna, doentia da reencarnação. Isso não é verdade. Ninguém reencarna. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Não é verdade, irmãos, não existe reencarnação. O que existe é ressurreição de entre os mortos, doutrina básica da palavra de Deus. Hebreus 6, a doutrina do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos, na imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Diga glória a Jesus. Agora, irmãos, para encerrar essa meditação, todos os que foram testemunhas da ressurreição de Jesus se tornaram ministros da palavra de Deus. Meu amado, quem se converte verdadeiramente ao Senhor, que não é algo emocional e não é algo influenciado por outro, quem verdadeiramente se converte, nasce de novo. João 3,3, necessário é nascer de novo. João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, esse novo nascimento é operado pelo Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo revela dentro de nós que Jesus Cristo está vivo. Fala para o lado, Jesus Cristo está vivo. Louvado seja Deus. Irmãos, sexta-feira celebramos a morte de Jesus na cruz. Irmãos, e a mensagem que foi trazida na sexta-feira pela irmã Sandy, a reação das pessoas à cruz. Reação de descaso, como dos ladrões que sorteavam as roupas de Jesus, ou reação de um coração duríssimo, os soldados que estavam ao pé da cruz, indiferentes àquilo, ou as mulheres que estavam de longe, ou os discípulos que fugiram. Reações à cruz de Jesus. Agora, irmãos, reações à ressurreição de Jesus. Diga glória a Deus. Todos aqueles que tiveram a revelação pelo Espírito Santo que Jesus ressuscitou foram transformados. Diga glória a Jesus. Irmãos, os 12 apóstolos que com a traição de Judas tornaram-se 11 medrosos, diz lá João capítulo 20 que eles estavam reunidos com medo dos judeus, eles estavam ali todos medrosos, eles tinham fugido da cruz. Mas irmãos, por isso que Jesus disse em Lucas 22 para Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos, porque Pedro havia negado Jesus lá João capítulo 20, diga glória a Deus, ele precisou reaver tudo aquilo que ele tinha com o Senhor, porque Jesus mesmo disse em Lucas 9, quem me negar diante dos homens, eu nego diante do Pai. Irmãos, quando o Espírito Santo revelou Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, eles deram as suas vidas para proclamarem o Senhor Jesus. Todos os 11 tiveram mortes de martírio, à exceção do apóstolo João, que viveu até o final dos seus anos, mas preso lá na ilha de Patmos, mas ainda assim tendo as revelações de Deus escritas no Apocalipse. Diga glória a Jesus. Deram as suas vidas para proclamar que Jesus ressuscitou. Irmãos, por isso que nós precisamos entrar nas profundezas do Espírito Santo. Irmãos, Páscoa significa, eu a partir de agora vivo para Jesus, a minha vida é dele, eu dou todos os meus dias e todo o meu fôlego para dizer que Jesus está vivo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Romanos 14:7, nenhum de nós morre para si e nenhum vive para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Diga glória a Jesus. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, eu preciso consagrar a minha vida a Deus. Meu amado irmão, tudo na tua vida que for um projeto particular,
Tudo na tua vida que acaba te afastando de Deus, acaba sugando o tempo teu para um projeto particular, isso é pecado, meu amado, e é o maior pecado que existe, porque isso te afasta de Deus. 1 João 2,17, o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, viver para Jesus. Jesus não morreu e ressuscitou de graça. Ele morreu e ressuscitou para fazer o que diz lá em Efésios 2,6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que a partir de agora a nossa vida seja para o Senhor. Fala para o lado, a tua vida é do Senhor. Irmãos, nós precisamos gastar os nossos dias para Jesus. Fala para o lado, para Jesus. Não existe motivo de viver, o motivo é Jesus. Diga glória a Deus. Não existe razão. Irmãos, tudo, Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, sabendo que do Senhor recebereis o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmãos, a nossa vida é de Jesus. Se você teve pelo Espírito Santo a revelação da ressurreição de Jesus, a tua vida tem que ser dele. Fecha os teus olhos. Louvado seja o nosso Deus. Senhor amado, nós queremos nos oferecer a Ti. Senhor amado, não queremos que fique apenas numa celebração bonita de crianças e corais. Senhor amado, nós queremos, Senhor amado, viver para Ti, porque tudo isso custou caríssimo. O sangue de nosso Senhor Jesus, que desceu até as portas da morte, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Louvado seja o Senhor. Bendito e engrandecido seja Deus. Senhor amado, e nós queremos viver os nossos dias para relatar esta verdade a todos, a quantos encontrarmos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Diz lá Romanos capítulo 5. Repita comigo: a morte afeta todas as coisas nesta terra. Tudo isso aqui, irmãos, é contaminado pela morte. Morte no sentido físico, porque todos nós morremos, e morte no sentido relacional. Todos os nossos relacionamentos vão se esfriando com o passar do tempo. A nossa saúde, as nossas forças, os nossos dotes artísticos, tudo isso vai passando com o tempo. Isso é o natural da vida. Mas Jesus ressuscitou para reverter o que é natural. Diga glória a Jesus. Irmãos, com o crente é assim. O amor conjugal está esfriando, o Espírito Santo dá uma injeção de ânimo e passa a amar mais do que antes. A saúde começa a decair, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no mundo é assim: velho aposenta, crente, Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Diga glória a Jesus. Esse é o poder da ressurreição. Irmãos, a vida do crente é assim. Parece que a tua vida está acabando, de repente você está melhor que antes. É o poder de Deus, o poder da ressurreição que opera em você. Irmãos, Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu com 120 anos de idade e nunca perdeu o vigor e nem ficou com a vista fraca. Diga glória a Jesus. O poder da ressurreição que já operava na pré-encarnação e agora opera com toda a sua plenitude. Diga glória a Jesus.
Filipenses 3:10, para que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Fecha os teus olhos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, estamos proclamando a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer renovar o amor conjugal. O Senhor quer renovar hoje, o Senhor quer ressuscitar. Só que o poder de Deus faz ressuscitar melhor ainda do que foi. Fecha os teus olhos. Quem quer receber o poder da ressurreição para a renovação do amor conjugal, levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todo o espírito de divórcio está expulso em nome de Jesus. João 10:10, aquele que vem para roubar, matar e destruir, está expulso em nome de Jesus. Senhor amado, entra com o poder da ressurreição. Faz o amor nascer de novo e viver e prevalecer em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Irmãos, quem está desanimado na fé, levante a mão, porque o poder da ressurreição vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com Jesus não existe desânimo, com Jesus existe vida e vida em abundância. João 10:10. Em nome de Jesus, expulsamos todo desânimo, toda fraqueza, toda apatia espiritual. Saia em nome de Jesus. Senhor amado, entra com poder na vida de cada um. Senhor amado, renova o amor familiar, o amor dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, o amor aos irmãos da igreja. Meu Deus, opera pelo poder da ressurreição, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. Irmãos, todo dia é dia de celebrar ao Senhor, de celebrar a vitória do Senhor. Fala ao lado, Jesus venceu. Glória a Deus. O grupo de louvor vem à frente. Vamos encerrar com louvores. Vamos apresentar as ofertas ao Senhor. Glória a Jesus. Os alunos de 9 a 12 anos do pastor Anderson, ele está pedindo só para passar ali no fundo do salão, aqui agora durante o cântico mesmo, para receber uma lembrança. Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos celebrar ao Senhor. É o último cântico desta noite. Nós vamos celebrar com força redobrada. Louvado seja Deus. O mundo celebra carnaval, dias e dias sem fim, dando vazão à carne e às orgias. E nós vamos fazer festa a Jesus. Como diz 1 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. O irmão Leandro
pede a todos os aniversariantes de abril, para encerrar o culto, ficarem ali no hall, para tirarem uma foto, para colocar no informativo da igreja. A família Zanon, o Caio, que passou aqui conosco na casa, agradecem ao Senhor um ano de vida do Cauã. Irmãos, o irmão Márcio, o marido da Márcia, ele vai se submeter a uma cirurgia quarta-feira. Vamos orar agora? Senhor, opera, meu Deus, em nome de Jesus. Opera, Senhor, pela vida do Márcio. Vai à frente nessa cirurgia, que isso seja de bênção, desfaz todo o mal, desfaz a perturbação das trevas. Senhor, que haja vitória nesta cirurgia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, encerrando o culto, precisamos fazer uma campanha de oração pela casa de recuperação.